Isso, a gente precisa dar e muitas vezes, amém? Seja bem-vindo àqueles que nos visitam, Deus abençoe os irmãos desta casa. Vocês perceberam, amados, que algumas coisas estão acontecendo nesse tempo, amém? O Anderson já deu alguns avisos, mas eu gostaria de reforçar mesmo, para que todos pudéssemos ter interesse na causa de Cristo. Que se nós estamos inseridos em uma igreja, se nós, por alguma maneira, nós chegamos até aqui, é porque Cristo te chamou para um propósito. O maior problema das vezes é que nós, mesmo conhecendo Jesus, a gente fica procurando em o que a gente pode ser útil, ou qual é o propósito, qual é o dom que Deus quer derramar sobre a minha vida. E quando nós vemos uma igreja eclésica, uma igreja para fora, que esse é o nosso chamado, nós estamos aqui para ser uma igreja para fora, para fazer a diferença na comunidade onde nós estamos inseridos. Então todos os nossos eventos, todas as nossas programações, nossos projetos, desde células, desde eventos, desde a mateada que a gente quer fazer na terça, desde esse projeto do Playboy, tudo isso ele vai servir sim para o corpo estar ligado, mas é para que o Evangelho do Senhor se propague neste lugar. Então, de vez de nós estarmos correndo atrás de dons, de propósito, eu digo assim: eis-me aqui, Senhor, me faça ser usado com aquilo que eu tenho. Não é o melhor de todos, mas é o melhor que eu tenho. Amém? Deseja, e tenho certeza que você vai se sentir melhor ainda por estar no propósito do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 1, bem no comecinho. Nós estamos, amados, sendo ministrados pelo Senhor nesses últimos dias, e eu estive nas células dos homens, não sei como foi na célula das mulheres, mas nós conseguimos sim entender o quanto é necessário para nós, filhos do Senhor, ouvirmos a voz do Senhor. Você concorda comigo? Amém? Que é necessário nós ouvirmos a voz do Senhor, mas vamos levados também a entender que não somente nós precisamos ouvir a voz do Senhor, mas obedecer aquilo que o Senhor tem falado em nossos corações. Eu não sei o que Deus tem falado no seu coração nesses últimos dias, ou o que Ele vai falar nesta noite. Você crê que Deus pode falar no seu coração? Amém? Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês: como que Deus, ou de que forma Deus agora então começa a falar conosco? É tão importante, amados, nós não somente entendermos que Deus quer falar com nós, quanto obedecermos a sua voz, mas entendemos de que forma Deus trabalha. Eu não quero aqui de maneira nenhuma colocar uma limitação em Deus e colocar um padrão que Deus então somente fala dessa forma. Mas é necessário nós entendermos as formas que Deus fala, porque nós viemos então de uma cultura, não sei, Colômbia, Bolívia? Colômbia, como que foi colonizada. Nós somos por português, espanhol? Nós somos por portugueses. Os nossos antepassados foram colonizados por algo de graça. E é interessante que o Brasil não colonizou ninguém, não passou adiante aquilo que recebeu. E parece que nós entramos numa vida somente de receber, somente de receber algo de graça, e nunca expor, nunca transferir, nunca dar. E quando nós falamos de ouvir a voz do Senhor, ainda mais quando nós falamos da nossa crença, nós vemos então grande parte de uma crença catolicismo. Não sei se todos, acredito que não, nasceram do catolicismo, mas grande parte nasceu do catolicismo. O que tem a ver e aonde eu quero chegar? Eu quero falar do modo que nós ouvimos ao Senhor. E de repente nós aceitamos Jesus, nós nos titulamos, mudamos de religião, mas nós conseguimos ainda ter o mesmo padrão que o católico tem, que o português tem, para ouvir a voz do Senhor. Não estou eu aqui questionando ou condenando, mas de repente, se eu pego a minha Bíblia e eu falo assim: Deus, eu quero ouvir a sua voz, não quero trazer uma palavra de condenação para quem já fez, e abre a sua Bíblia e faz assim: Deus, fala comigo, fala.
Não, não é essa. O Senhor fala. Ah, é essa. Qual é a diferença de irmos no cartomante e pedir para que esse então vire as cartas para relatar o meu futuro? Eu não consigo ver muita semelhança em relação a isso, porque eu estou usando a Bíblia para tirar a minha sorte. Ou de repente, quando nós decidimos então sair de uma procissão ou de uma novena, ou entrar em uma campanha de oração, nós estamos sim, muitas das vezes, implantando a mesma visão que nós recebemos dos nossos antepassados, para ouvir a voz do Senhor. E eu fico tanto preocupado que não somente nós precisamos ouvir a voz do Senhor, mas nós precisamos então compreender o que é a voz do Senhor e como Deus tem falado para essa geração, ou qual o método que Deus tem usado para falar com a sua criação. Hebreus 1, o escritor ele já começa falando diretamente isso. A Bíblia fala, ou os estudiosos falam, que ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns falam que pode ser o apóstolo Paulo, mas não é certo disso. Mas o escritor, ele fez essa introdução, essa devocional, aonde no versículo 1 ele disse: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de quem? Dos profetas. E no versículo 2, que é a nossa preocupação, como que Deus agora tem falado? De que forma é que Deus fala com a sua criação? Ele diz: mas nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio de quem? Do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Versículo 3: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Só até aí. Eu convido para esse momento você fechar os teus olhos, para que antes de nós entrarmos nesse contexto, amados, nesta noite eu peço que o Senhor ministre nosso entendimento, que Ele ministre na nossa mente, que todos os nossos conceitos, todas as nossas tradições, toda a nossa filosofia, o nosso costume religioso, o nosso padrão, nós seres humanos nós temos padrões, e mesmo nos convertendo aos pés do Senhor, quando o Senhor diz que nós precisamos nascer de novo para ser uma nova criatura, necessário nós termos Jesus em nosso coração, mas estarmos a nossa mente aberta, o nosso coração aberto para receber agora aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Tem hora que Deus ministra nas nossas emoções, tem hora que Deus ministra no nosso espírito, mas é necessário Ele ministrar em nosso entendimento, porque eu só vou desfrutar daquilo que eu entendo. Se eu não entender a forma, o meio que Deus trabalha, nós vamos estar desesperados de igreja em igreja, de culto em culto, buscando revelações. Não, nós não vamos entender, porque existe uma forma, existe um meio, existe um caminho, e esse não é algo, esse é alguém. Ele se faz presente neste lugar. Nós te damos a abertura dos nossos corações, Pai, no nosso entendimento, na nossa concepção, Pai, de tudo aquilo, ó Deus, que até então nós entendíamos que era dessa forma. De repente, ó Deus, quando eu me deparo com a Tua Palavra, eu sei que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, porque ela atravessa lá dentro nos porões da minha alma. Então eu abro meu coração, Pai, não somente comigo, mas fala com essa congregação, que possamos sair daqui libertos, ó Deus, em um novo entendimento, em uma nova compreensão, em uma nova maneira, ó Deus, de entender a sua voz, de compreender a sua vontade, meu Pai. Somente assim
nós conheceremos aquele que nos chamou para esse propósito. Aleluias. É certo, amados, pode abrir os teus olhos, que Deus, Ele fala por intermédio de várias formas. Eu não sei, e eu gostaria, quem sabe nas células, ouvir como que Deus falou contigo, ou de que forma, ou em que lugar, ou em que momento você sentiu uma voz, e quem sabe não foi uma voz nítida, porque eu ainda quando eu era criança, e alguém me falou que Deus falava com a sua criação, e eu, no meu pouco entendimento, eu parava no meu quarto e eu queria que saísse uma voz do além, e de preferência uma voz de homem, uma voz grossa, do Cid, né, Cid Moreira, né, dizendo assim, eis que eu te digo, né, e nunca saiu essa voz. Mas muitas das vezes a irmã Cláudia, até mesmo citou na torre de oração, os pelinhos do braço arrepiaram, ou caiu algumas lágrimas no nosso coração, ou de repente nós nos sentimos uma convicção tão forte, e um sentimento tão forte, e que nós nos levamos ao entendimento que essa era a voz do Senhor. Então Deus sim, Ele fala de várias formas, assim como antigamente, como o texto que eu digo como introdução, em Hebreus capítulo 1, que Deus antigamente, Ele usava falar com o seu povo através dos profetas. E não somente isso, mas se você quiser acompanhar junto comigo, hoje nós vamos usar um pouquinho mais a Bíblia. Eu quero te dar respaldo nisso que o Senhor tem colocado no meu coração através da palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 6 até o 2, Deus usava um outro meio também para se comunicar com o seu povo. E também da mesma forma, o seu povo, o povo de Deus, usava uma maneira para se relacionar, para se comunicar com o Senhor, chamado sacrifícios. Olha só no versículo 6 de 2 Crônicas, capítulo 1, onde relata a história de Salomão, filho de Davi. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Só um momentinho para me explicar. Nesse momento, quando o povo queria se comunicar com Deus, a palavra de Deus relata, e era o mandamento do Senhor, que eles preparassem então sacrifícios para ofertar em um altar preparado, santificado, e iria chamar a atenção de Deus. Se você ler um contexto antes desse texto, vocês vão ver então que outros profetas ofertaram sacrifício ao Senhor, uma unidade, 2 animais, 3 animais. No versículo 6 a gente percebe que Salomão ofereceu quanto? Qual foi a quantidade que Salomão ofereceu? 1000 ofertas ao Senhor. E nós já sabemos, né, o que aconteceu perante essa atitude de Salomão, que está no versículo 7 em diante. Naquela noite Deus apareceu a Salomão, ele disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu fosses muito bondoso para com o meu pai Davi e me fizesse rei em seu lugar. Agora, Senhor, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa lidar com essa nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Versículo 11, Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honras, nem morte dos seus inimigos, e nem vida longa, mas pedisse sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre a qual fiz rei. Versículo 12 diz: você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, nenhum depois de você terá. Nós vemos a atitude desse homem, ofertar 1000 vezes ou 990 vezes mais do que os outros profetas,
por reconhecimento dessa atitude, no versículo 8, no versículo 7 vem uma voz do Senhor. Apareceu Deus para Salomão e disse: peça o que eu quiser. Quando nós não entendemos aquilo que nós queremos, muitas das vezes nós queremos muito do Senhor, mas não damos tudo aquilo que nós podemos dar. Quando nós ofertamos tudo aquilo que nós podemos dar, nós saímos daquela fila, que nem eu falei, da fila da bênção, uma fila do pedir. Muitas das vezes, amados, nós nos confundimos do que é a vontade de Deus. Por quê? Porque nós estamos na fila do pedir e dar-se-vos-á, e nós ficamos pedindo e pedindo, e muitas das vezes, muitas das coisas começam a serem realizadas em nossas vidas, e nem isso significa a voz do Senhor. Você sabia disso? Você já percebeu, quem sabe? Mas eu já vi muitas das pessoas que pediram algo ao Senhor, mas pediram tanto algo ao Senhor que Deus abençoou, Deus providenciou. Mas o interessante é que essa tal bênção, esse tal algo recebido, não foi para a bênção, foi para a maldição. E por consequência disso, o que aconteceu? A pessoa se desviou dos caminhos do Senhor, porque ela culpou Deus. A Deus concedeu uma bênção, Deus concedeu um trabalho, e foi por isso que eu me desviei do Senhor. Existe uma vontade, mas existe uma vontade permissiva de Deus. O que é isso, pastor? É uma vontade que Deus permite, mas não é o seu plano, não é a sua vontade. É porque Ele viu então uma pessoa orando, clamando, pedindo, e Ele concedeu. E nós muitas vezes usamos porta aberta e portas fechadas para entendermos a voz do Senhor. Eu creio que nunca aconteceu com isso, mas muitas das vezes a gente pede: Deus, se for para ser que as portas se abram. Parece que ainda aquele método que nós usávamos da simpatia, de colocar uma fita vermelha no pé direito ou no carro para quebrar a maldição da inveja, parece que nós usamos diante do Senhor. Então, Deus, é o seguinte: se o Senhor quiser que eu vá, que quando eu sair de carro passa, como é que é a brincadeira do Fusca Azul? Que passa o Fusca Azul, Deus. E aí, não sei o porquê, você sai de manhã e vê um Fusca Azul. E aí ele diz: ah, Senhor, eu entendi a sua voz. Será que é dessa forma que Deus trabalha? Será que é dessa forma que Deus então fala com aquele que clama ao Senhor? Quando nós olhamos, amados, a importância de nós ouvirmos a voz do Senhor, assim como o Salomão queria chamar a atenção de Deus para um propósito, e o propósito dele não era pedir. Vocês conseguiram entender que ele ofertou por ofertar, e aí depois veio a voz do Senhor dizendo: eis que eu ouvi a sua oração. Agora, na sexta-feira, na torre de oração, foi difícil nós ficarmos 20, 30 minutos sem pedir nada. Nós nos colocamos no desafio de nós iniciarmos a torre de oração, a torre da intercessão, sem pedir. Sem pedir. Eu não sei como foi para vocês, mas parece que os 10 minutos foi fácil, mas depois faltou situações. Eu queria pedir, eu queria interceder, vinha a razão, vinha a circunstância, e eu lembrava: não, mas eu não estou aqui para pedir. Eu estou aqui para adorar, eu estou aqui para estar, eu estou aqui como um sacrifício vivo diante do Senhor. Nós estamos tão habituados, amados, a estar na presença do Senhor por causa de uma causa, de estar na presença do Senhor porque eu preciso de algo, ou eu quero agradecer. Mas até quando muitas das vezes nós vamos entender que Deus trabalha dessa forma? Que Deus parece que para agradar o nosso coração tem que conceder tal propósito nas nossas vidas. Quando nós entendemos que nós precisamos ofertar, simplesmente por ofertar, por se entregar, como o José mesmo ministrou aqui na adoração, adorar ao Deus pela simplicidade que está no nosso coração, pela essência que está nas nossas vidas. E se aí vir essa voz, peça, aí sim a gente vai estar liberado para colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Quando olho para a palavra do Senhor, não precisamos abrir porque a gente leu Lucas 1. Zacarias então queimava incenso na presença do Senhor para chamar a atenção de Deus. Ou seja, Deus usou várias maneiras.
E vamos chegar ao extremo. Abra lá junto comigo em Números 21. Por que eu digo chegar ao extremo? O povo de Deus estava andando assim como nós no deserto, assim como nós atrás de uma terra prometida. E esse povo, então, por muitas coisas que Deus concebia a ele, esse povo então murmurava. E Deus queria ainda continuar com um relacionamento com o seu povo. Deus queria ainda ter um relacionamento com esse povo. Eu digo ao extremo porque aqui, amados, nós vamos nos chegar a perceber o quanto ainda nós precisamos ser sensíveis e entender como que Deus trabalha em nossos corações. Números 21, versículo 8 e 9, diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Mas Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Se vocês olharem o contexto, o povo murmurou tanto, não pela ausência de Deus, mas pela provisão de Deus, porque Deus estava provendo todas as necessidades daquele povo. Mas o povo não se contentava com isso, ele endurecia o seu coração e reclamava diante do Senhor. Ou seja, estava a pé, reclamava porque estava a pé. Tinha uma bicicleta, reclamava porque não tinha o carro. Tinha o carro, mas reclamava porque o carro não era o carro dos seus sonhos. Ou seja, tudo aquilo que Deus concedia a esse povo sempre era um motivo da murmuração. Deus pesou a sua mão sobre esse povo. E Números fala que Deus então mandou serpentes venenosas para morder, para picar, para envenenar o seu próprio povo. Eu não sei se você consegue ter um entendimento do que a murmuração causa em nossas vidas. A ira do Senhor acontece quando os nossos lábios começam a proferir murmuração. Chegou ao extremo e a vontade de Deus era tão grande de se relacionar com o seu povo, que ele chama então Moisés e diz: Moisés, faz o seguinte, eu quero ter um relacionamento com o meu povo, mas existe um povo rebelde, existe um povo que está murmurando, esses serão picados por serpentes, e eles vão padecer, vão morrer, vão sofrer por essa dor, mas há aquele que deseja ter um relacionamento comigo. Diz Deus para Moisés: faça uma serpente de bronze, pendura ela agora em um poste, e todo aquele que for mordido, ou seja, todo aquele que sentir a dor e se arrepender da sua atitude, ele olha para a serpente e ele será curado. E aí eu já pego um gancho dentro do catolicismo em relação à imagem. Da onde que surgiu? Então nós precisamos agora, pastor, construir uma serpente, pendurar ela em um poste, e toda vez que eu olhar para ela, eu serei curado, eu serei liberto. Se você quiser ir junto comigo, lá para João capítulo 3, versículo 14 e 15, você vai ver, não nesse texto, mas em outro texto de 2 Reis, que eu não vou pedir para vocês lerem, que no tempo de Ezequias, como nós entendemos que o povo virou um povo idólatra, virou um povo então que não quis mais um relacionamento com Deus, mas agora ele começava a simplesmente olhar para aquela serpente, e ele olhava para aquela serpente, e depois do olhar daquela serpente começou a adorar essa imagem, começou a adorar essa semente, e agora, o próprio Deus, como diz aqui, em João 3, versículo 14, e como Moisés, ou em algumas outras traduções diz da mesma forma como Moisés, no deserto, ele levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também eu devo ser levantado numa cruz, para que todo aquele que crer em mim tenha a vida eterna. Quem está falando isso? Aquele que em Hebreus nós ouvimos quando a palavra de Deus fala, que antigamente Deus falava através de seus profetas, mas agora Ele fala através
do seu filho. Glória a Deus. No lugar da serpente, no lugar da imagem, agora ele mesmo tomou posse, ser pendurado em uma estaca, ser pendurado em uma cruz, e agora sim, para aquele que olhar para ele, possa ter um plano de salvação sobre a sua vida. É necessário olharmos para a serpente? Não, meu querido. É necessário olharmos para uma imagem? Não, meu querido. Somente é necessário olhar para aquele que quer ter um relacionamento com Deus. Glória a Deus. O sacrifício não é mais já necessário. Os incensos também não é mais necessário. Olhar para uma imagem também não é mais necessário. Eu convido a você a abrir em Hebreus capítulo 10. Falei para você que a gente ia trabalhar um pouquinho mais esta noite. Se você quiser ir grifando esses textos, para você refletir mais em sua casa, já que nós não vamos ter célula essa semana, é muito importante. Hebreus 10:10 diz: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, e por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Numa tradução da revista Viva, esse mesmo texto está dizendo assim: nesse novo plano, nós fomos perdoados e purificados por Cristo, ao morrer por nós uma vez por todas. Essa tradução, ela entendeu que agora existe um novo plano. A intenção é a mesma, o desejo é o mesmo, mas existe agora um novo plano. Um plano agora, amados, que se vocês estiverem acompanhando no versículo 11 de Hebreus 10, ele diz: dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca pode remover os pecados. No versículo 12 diz: mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos seus pecados, assentou-se à direita de Deus. No versículo 11, aquelas atitudes dos povos antigos, que ofertavam sacrifício ao Senhor, se apresentavam com os seus deveres religiosos e repetidamente ofereciam sacrifícios, eles não poderiam remover os seus pecados. Mas nessa tradução Viva, no versículo 12 que a gente leu, ele diz: mas Cristo entregou-se a si mesmo, a Deus, pelos nossos pecados, como único sacrifício de uma vez para sempre, e depois se assentou-se no lugar da maior honra e direita de Deus. Quando nós falamos de ouvir a voz do Senhor, eu preciso deixar da minha realidade, eu preciso deixar daquilo que acontece ou daquilo que não acontece na minha vida, para medir o tamanho da voz do Senhor. Porque às vezes ainda o nosso entendimento é, amados, quando Deus faz, é porque Deus fala. E quando Deus não está fazendo, é porque Deus não está falando. Até que ponto nós tiramos essência de verdade nessa realidade? Quando eu tiro isso em pauta da minha mente, e eu começo a ouvir a voz do Senhor, não pela circunstância, mas por aquele que se entregou na cruz, verteu o seu sangue, mas ele ressuscitou e ele vive, e ele quer falar conosco, e é ele que ele quer ter um relacionamento conosco. Somente dessa forma eu vou entender o que é a voz do Senhor, o que é a voz daquele que se entregou primeiro por amor de nós. Eu preciso, amados, colocar situações para que possamos entender melhor. Quando o Léo nasceu, e quando a gente assiste alguns filmes, como hoje à tarde a gente viu um filme, né, de duas crianças que sofreram no nascimento, a gente começa a trazer o nosso passado na nossa mente. E como que a gente conseguiu ouvir a voz do Senhor? Deus precisou proporcionar uma situação. Sim, Ele precisou proporcionar uma situação. Infelizmente, nós, no extremo das nossas vidas, é nesse momento que nós vamos dobrar os nossos joelhos e clamarmos a voz do Senhor. E aí, quando a gente ouve a voz do Senhor, naquela situação tão extrema, tão delicada, e dependendo somente de um milagre,
e nós conseguimos ouvir uma voz tão nítida do Senhor. E conforme a gente vai andando em um tempo de cristão, de repente até a gente se coloca numa proporção dizendo assim: Deus, não precisava eu passar por tal situação, eu poderia ouvir isso em uma outra área, em uma outra circunstância. E Deus começa a nos trazer em nossa mente, como nos dias de hoje, quantas vezes Deus, assim como eu estava sentado em um culto semelhante a esse, ouvindo a palavra do Senhor da mesma forma, mas muitas das vezes a circunstância não ocorreu para que eu ouvisse a voz do Senhor. Por quê? Porque o meu entendimento era que a voz do Senhor só era liberada quando acontecia ou quando não acontecia algo em minha vida. Quando eu começo a entender, amados, que Deus Ele fala através do próprio Jesus Cristo. Ele fala através de um relacionamento genuíno com aquele que se entregou. E através dele, através da presença do Espírito Santo que fala em nossos corações. Se antigamente Deus usava os profetas, não quero diminuir aqui o papel daquele que é profeta para essa nação, mas eu quero colocar com muita ênfase, amados, que o Senhor, o próprio Deus, Ele tem falado, mas Ele tem falado através de Jesus Cristo. Ele tem falado através do próprio Filho. Ele tem falado através da própria presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não quero aqui te desmotivar pelos seus sonhos, pelos seus projetos e nem pela sua necessidade aqui nessa noite. Eu sei que são muitas e nós sempre estamos intercedendo uma pela outra. Mas pouco adianta, amados, eu viver diante das minhas conquistas, achando que Deus fala dessa mesma forma. Eu creio que quando as conquistas chegam, ou a dita bênção chega na minha vida, eu creio que esse é o extremo da misericórdia do Senhor sobre a vida daquele que clama. Não é mérito nosso, não. É mérito do Senhor que viu o nosso clamor. É mérito do Senhor que viu nós prostrarmos diante do Senhor, clamando ao nome dEle, simplesmente por estar na presença dEle. Não quero aqui, amados, nos colocar uma palavra de peso, se as nossas circunstâncias, nossas motivações nos trazem aqui. Mas eu quero colocar aquilo que nós queremos viver, não pelas nossas razões, mas por aquilo que Cristo chamou para viver. Quando nós entendemos isso, amados, as demais coisas, sim, elas serão acrescentadas, porque eu estou inserido na videira verdadeira. E essa tem poder para falar em nossas vidas, em nosso coração. Como que eu identifico a voz do Senhor, amados, sobre a minha vida? Como que eu identifico a voz do Senhor sobre o meu coração? Se você quiser ir junto comigo para João 14. 14, 15 e 17. Oh, Jesus. Glória a Deus. Deixa Deus tocar no teu coração. Eu não quero ser aqui simplesmente alguém que venha dar uma aula ou deixar uma palavra para você. Eu decidi, amados, que quem fala aqui é o Espírito Santo. Glória a Deus. Pouco adianta eu usar palavras de persuasões e convencimentos e nós não darmos uma resposta para aquilo que o Senhor tem incomodado os nossos corações. João 14, 8, versículo 10 diz... João 14, 15 e 17. E se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. É tão necessário nós ouvirmos a voz do Senhor, mas cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Por que o apóstolo Paulo escreve que o mundo não pode conhecer? Porque uma pessoa, amada, que não crê em uma voz
que não é ouvido, você não consegue ouvir, não é visível, mas é uma voz tão poderosa, aonde o único desejo dos nossos corações é nos prestar diante do Senhor e dizer assim: eis-me aqui, Pai, porque eu quero agora, como diz nesse texto, obedecer os teus mandamentos. É por isso, amados, que a palavra de Deus fala que a cruz para o mundo ela é loucura. As pessoas não conseguem entender. É por isso que nossos dias elas são medidos pelas nossas conquistas e não por aquilo que nós somos. Hoje, pela graça do Senhor, nós estamos aqui com algumas pessoas. Estávamos agora ainda correndo atrás das assinaturas para nos tornarmos igreja, para sairmos do campo missionário, de uma implantação de igreja e começarmos agora justamente viver aquilo que é igreja. Mas nós já estivemos aqui em 2 ou 3 pessoas, assim como nós estamos em um domingo. Mas em nenhum momento, amado, nós chegamos diante do Senhor, pelo menos eu, e cheguei dizendo assim: Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração, porque estamos a sós. Eu não sei vocês em célula, e eu já passei por uma situação de muitas vezes não ser frutífero, e fazendo uma célula, e fazendo 2 vezes célula, e fazer 3 vezes, e fazer 1 mês, 2 meses, e o negócio parece que não vai, não anda. E aquela voz da carne, aquela batalha dia após dia, dizendo assim: você não é, você não tem, você não pode, não é para você. Naquela balança, amados, de ouvir a voz do Senhor simplesmente pelos seus fatos, ou ouvir a voz do Senhor pela ausência dos fatos. Ouvir a voz do Senhor porque eu creio que existe, eu creio que Ele quer, eu creio que Ele deseja. Para o mundo, para uma pessoa que não entende, isso é loucura, porque nós somos medidos pelos nossos feitos e a quantidade de dinheiro e pelos nossos patrimônios. De repente, até no nosso mundo religioso, quando passamos por uma igreja grande, a gente pode ser levado a dizer assim: nossa, aqui há muita presença do Senhor. E quando olhamos para uma igreja pentecostal, com 2 ou 3 pessoas na glória a Deus, na aleluia, nós começamos a dizer assim: não, aqui tem pouca presença de Deus. Parece que os nossos olhos, a nossa cultura, ela é medida pela quantidade. E eu não sei, amados, em que âmbito nós precisamos ser levados. Que Deus não quer falar somente através dos nossos feitos ou dos feitos dele, mas Ele quer falar, amados, simplesmente porque nós estamos naquele que tem uma voz e Ele quer falar em nossos corações. Para mim encerrar, antes de orar com vocês, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, 31. Eu quero nesta noite, amado, te convidar a lutarmos com as nossas próprias convicções, com as nossas próprias teologias e filosofias de vida. Até então nós entendíamos de um jeito, e eu só vou conseguir desfrutar, amados, agora quando eu entendo aquilo que Deus quer e por meio de quem Ele quer fazer. 1 Coríntios 21, a palavra do Senhor diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela o quê? Pela loucura da pregação. Porque os judeus pediam sinal e os gregos buscavam sabedoria. E eu acrescento aqui, até os crentes nos dias de hoje estão pedindo isso. Parece que os sinais são prova da presença. A Bíblia fala que os judeus até hoje eles batem a cabecinha lá no muro de Jerusalém pedindo um sinal, pedindo um reino físico e não um reino espiritual. Os gregos até mesmo hoje eles buscam, os fariseus, os escribas até mesmo hoje eles desbruçam em livros, em escrituras, em fatores históricos, os cientistas para procurar entender quem é Deus e o porquê de todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo falou algo para mim, eu não sei se ele pode falar isso para você essa noite, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo sim para o judeu e é loucura para os gregos, mas para os que são chamados,
ou aqueles que estão lá dentro. Ele pode ser tanto para os judeus, tanto para os gregos. E lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, e vencer sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, ela acaba sendo mais sábia do que todos os homens, e a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que todos os homens. Porque vede, irmãos, a nossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas o 27 ele diz: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, sim, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as coisas não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele. Em quem? Em Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Convido você a se colocar em pé, meus queridos. Eu não sei o que Deus tem preparado para a sua vida nesses próximos dias. Não, eu não sei. Eu não quero ser aqui um profeta simplesmente pelas minhas deduções. Mas eu sei que o Senhor tem levado a esse corpo não simplesmente entender a presença de Deus por aquilo que os meus olhos estão vendo, mas por aquilo que o meu coração está sentindo. De repente nós nos chegamos tão frustrados diante do Senhor, que de repente nós estamos andando já há um tempo com o Senhor, e muitas das vezes ainda nós não conseguimos imaginar ou medir a dimensão do falar e do agir de Deus, porque olhamos para as nossas vidas e poucas coisas aconteceram. E de repente nós começamos a carregar em nossas costas um espírito de fracasso, porque nós fomos evangelizados, às vezes com um evangelho tão barato, tão corrupto, que nós precisávamos de um copo de água benta, ou nós precisávamos de um lencinho ungido, para poder pegar, para poder ter e ali entender que Deus estava agindo. Quando o apóstolo Paulo fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, eu não preciso, amado, do copo de água benta, eu não preciso entrar na fila da bênção, eu preciso ser a bênção, eu preciso viver o propósito do Senhor. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ouvir. Eu também tenho dificuldade de ouvir, por isso que eu fico batendo no meu peito, dizendo assim: Deus, eu quero mais, eu quero mais. E eu não passo 2, 3 minutos na presença do Senhor, porque para mim isso é muito pouco, mas eu tenho passado muito tempo na presença do Senhor, porque muito eu quero do Senhor. E eu não sei aquilo que pode mexer no seu entendimento nessa noite. Eu não sei, porque aquele que está aqui e que penetra nossos corações, ele pode levar o teu entendimento muito maior do meu. Mas eu sei que ele quer destravar nossa mente para um novo entendimento. Feche os teus olhos, eu convido o irmão Paulo a apagar as luzes da trás. Por que isso, pastor, é uma simpatia? Não, meu querido, é simplesmente para ficarmos à vontade do Senhor. De repente nós chegamos na casa do Senhor, ainda, deduzindo como Deus fala. E de repente a nossa semana continua sendo a mesma. E nós começamos a entrar no espírito do achismo, e dizendo assim: eu acho que Deus não me escolheu. Eu acho que Deus não está falando comigo. Eu convido a você a ir além daquilo que você pode imaginar. Às vezes nós precisamos chegar na ceia do Senhor para falar do propósito do Senhor na cruz. Não, nós não precisamos realizar ceia para isso. Nós precisamos abrir o nosso entendimento e entender que é somente por Ele e através dele. É Ele que tem falado para essa geração. E se eu quero ouvir a voz do Senhor, eu preciso estar nele, eu preciso estar ligado a Ele, eu preciso estar relacionado a Ele, eu preciso estar no íntimo dele, porque senão, amados, eu ainda vou continuar buscando em coisas, buscando em algo, e eu não vou conseguir entender aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Eu não sei se é assim como você quer ouvir a voz do Senhor, mas eu convido a você
a clamar junto comigo, dizendo: Pai, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu não quero mais ouvir, Pai, por aquilo que vê os meus olhos, mas eu quero ouvir por aquilo que ouve os meus ouvidos, por aquilo que o meu coração está ligado, por aquilo que o meu coração deseja, por aquilo que eu quero mais de Ti. Tu és poderoso, meu Senhor. Coloca a mão no seu coração. Eu convido a você a ser liberto nessa noite. Antigamente os profetas precisavam colocar a mão nas nossas cabeças, e parece que somente quando alguém orava por mim, eu conseguiria sair daqui diferente da forma que eu entrei. Não, amados, eu não preciso mais disso. Quando o Senhor gritou lá na cruz: está consumado, a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou. Aquilo que me limitava a estar no Santo dos Santos, Ele diz que ele foi rasgado, e hoje eu tenho um livre acesso para estar na presença diante daquele que me escolheu, daquele que me chamou pelo nome antes da fundação do mundo. Eu não sei por que você está aqui. Não, eu não sei. A única coisa que eu sei, que o próprio Filho, Ele se fez carne, Ele se reduziu ao mais baixo escalão nas regiões celestiais, para se fazer carne, e não apenas deixar um legado